Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Saudavelmente. E hoje estamos aqui nessa tarde maravilhosa, recebendo uma convidada mais do que especial, a psicóloga Yasmine. Estará conversando com a gente hoje, um bate-papo, para a gente abordar assuntos relacionados à obesidade, à autoestima e os tratamentos para a obesidade, incluindo a cirurgia bariátrica. A gente agradece, né, mais uma tarde vocês nos acompanhando aqui. E eu quero desejar as boas-vindas, Yasmine. É um prazer te receber aqui, Casa Nova, né? Casa Nova, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com você. Pessoal, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre obesidade, que é um assunto super importante e que tem afetado muitas pessoas. E a gente já tem aí uma perspectiva um pouco dolorosa de que esse índice de pessoas no sobrepeso e com obesidade irá aumentar cada vez mais. A perspectiva para 2030 na verdade, né? 2020, olha eu atrasada no tempo, é que irá aumentar mais de 20% do índice que a gente já tem. Então, isso é alarmante. Inclusive, hoje, nós temos um número muito grande entre crianças obesas. É uma doença, né? E ela não somente a obesidade é sozinha, ela carrega outras patologias que também são preocupantes, como os problemas cardiovasculares, AVC, lesões de membros inferiores, joelho, tornozelo, problema de coluna, problemas relacionados à depressão, problemas relacionados a compulsões alimentares. Então, é uma série de fatores agravantes que requer atenção nossa, e nós como profissionais da saúde temos esse papel importante de orientar vocês. Então hoje nós estamos aqui recebendo a Yasmine, que é especialista em emagrecimento e que vai trazer alguns pontos importantes pra gente. Yasmine, para começar, vamos entrar um pouquinho, né, na obesidade. Fala pra gente um pouquinho do que é a obesidade e quais são os transtornos que pode trazer para a saúde, né, das pessoas que estão no sobrepeso e obesidade em si. Hoje a obesidade, ela é muito falada, mas a gente precisa te falar do básico que é. A obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Muitas vezes as pessoas falam, não, obesidade é porque a pessoa come mal, é porque ela não tem um estilo de vida saudável. Não, é uma doença crônica. E muitas vezes a pessoa ela não cuida dessa doença, ela não trata essa doença. Então a gente precisa de olhar para esse contexto. A gente não olha só para a obesidade, mas a gente tem que olhar histórico de vida, a idade dessa pessoa, como são os relacionamentos, como essa pessoa lida com a alimentação dela. Tudo isso faz parte do tratamento da obesidade. Não é só ir lá, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, que você também deve ver muito no seu trabalho, as pessoas vão lá, elas tomam um remédio e falam, não, agora eu tô tratando, eu vou emagrecer com esse remédio. E não é assim. A espera do milagre. A espera do milagre. E não acontece assim. Porque a obesidade é uma doença que precisa ser tratada de uma forma multifatorial. Não dá pra gente olhar só pra obesidade, só para o corpo. De forma isolada, é impossível. Não dá, não tem como. A gente tem que trabalhar todos os aspectos, bio, psico, sócio, espiritual, né? Então a gente tá trabalhando ali o físico, o psicológico, o social e o espiritual, que não tem a ver com religiosidade, mas é a forma como a pessoa se vê, as crenças que ela tem, como ela lida com ela mesma. Então, tudo isso precisa de ser trabalhado nesse contexto da obesidade, não só o corpo em si. O sobrepeso em si, né? De forma isolada. Porque Não. São vários fatores que levam à obesidade. As pessoas pensam que é só a questão do alimento, mas não é. Como a gente estava falando nos bastidores, entra muito a questão emocional, psicológica, e principalmente a mulher. A mulher, ela se cobra muito. Entra também a questão da autoestima. Às vezes ela já vem, né, de um passado com autoestima baixa, e isso vai desencadeando cada vez mais problemas que vão chegar, né, à obesidade. E hoje, né, Alessandra, a gente já tem muitos estudos que falam também da questão financeira relacionada à obesidade. Porque tem famílias, por exemplo, que não tem condições de ter aquela alimentação balanceada como deveria ser, né? Então, acaba sendo o quê? O carboidrato o tempo todo. Que é mais barato, que é mais barato. E você pode olhar uma cesta básica.
ela vem o quê? Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, as coisas de higiene pessoal, uma farinha, né? Que é mais carboidrato. Então, assim, tem também essas questões. Não dá pra gente olhar pra obesidade só como ter essa alimentação saudável, estar dentro desses padrões. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa de olhar para a realidade daquela pessoa. O que aconteceu? Como que é essa alimentação? O que ela aprendeu desde pequena? Como que é essa dinâmica familiar da casa dela? Como que é o contato dela com o alimento? Como é algo que é? prazeroso ou não? Como que ela aprendeu que é comer, né? Tem gente que... Eu conheço pessoas, por exemplo, que não come nada além de macarrão. Aprendeu desde pequeno. A variedade que a gente tem de alimentos hoje, você ficar restrito só a macarrão. Justamente, por quê? Porque é aquele paladar, né, que acostumou, seletivo ali. Então a gente precisa de entender a realidade desse paciente. Não é só a obesidade em si, mas todo esse contexto. É uma doença multifatorial. Igual a gente falou aqui nos bastidores, não dá pra gente não tratar todos os aspectos. Não é somente perder peso. Não, mas você pensa o que em relação ao seu peso, à comida, às crenças familiares que você tem. E aí, quando você fala o que pode ocasionar essa obesidade, né? O que pode trazer, a gente tem aí transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, crises depressivas, uma depressão, tudo isso, né? As compulsões, transtornos alimentares. Então, tudo isso pode ser reflexo dessa doença se não tratada. Justamente. E hoje, infelizmente, a mídia, ela tem trazido abordagens que estão um pouco que enfeitando, né? Tentando deixar a obesidade como se fosse algo normal, como se fosse apenas uma questão de aceitação, que as pessoas se aceitam da maneira que é. Uhum. E a gente, vamos até entrar num ponto polêmico, que é sobre isso, que é sobre as pessoas, no geral, está tentando enfeitar um problema, algo que é problema de saúde. E não somos nós, né? Eu e Yasmine que estamos falando, né? É a Organização Mundial de Saúde que fala. Então, a gente não tem como ficar deixando como se fosse algo normal e fosse só questão de aceitação. A obesidade, ela vai muito além da aceitação. E hoje a gente vê muitos famosos que estão obesos e que ficam usando as redes sociais para tentar te convencer de que isso é algo normal e que você tem que se aceitar da forma que você é. É lógico que a aceitação, ela deve existir. Porém, a gente tem que sempre lembrar que é um problema de saúde que deve ser tratado como qualquer outro problema. E às vezes até com mais cuidado do que os demais problemas. E Yasmine, e a sua opinião? Me fala um pouquinho o que você acha a respeito, né, desses famosos aí nas redes sociais que ficam tentando deixar a obesidade como se fosse algo normal e que a gente tem que aceitar e que a gente está sendo preconceituoso com a obesidade. Hoje a gente escuta o tempo todo, né? Gordofobia. Sim. Nossa, você não se ama, você não se conhece. E não é assim. Realmente, eu acho que a gente não pode romantizar a doença obesidade. É diferente, né? Você se aceitar, você se amar, ter o seu autocuidado, ter o seu momento ali com você, se sentir bem, confortável. Mas não significa que a obesidade é algo que é legal para sua vida. Por quê? A obesidade, ela traz prejuízos físicos e emocionais. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre, até da minha experiência mesmo, é uma coisa que eu sempre falo nas palestras ou nos lugares que eu vou falar. Você viveu, né? Eu vivi você tem isso. Propriedade. Não é legal você chegar para poder comprar uma roupa e a roupa nunca te servir. Não ter sua numeração, né? Isso não é legal. Triste. Não adianta você romantizar e falar assim, não, tá tudo bem, eu vou vestir a roupa que me escolheu. Não é a roupa que eu escolhi, né? É a roupa que me cabe, é a roupa que me serve. É muito gente, triste. Não adianta a gente olhar e falar assim, a gente acaba o quê? Criando algumas defesas pra sofrer menos. Eu acho que a gente cria essas defesas pra não entrar nesse movimento de que, não consigo fazer isso, não dou conta. Porque você tem que seguir sua vida, né? Eu sempre tive uma autoestima boa, mesmo estando acima do peso, né, tentando perder peso, mas não significa que a obesidade não me incomodava.
Não é assim. Não se sentia bem. A gente não se sente, né? Não, porque Não você adianta. tá acima do peso. Seu corpo dói, né? Tudo que você vai fazer é mais difícil. Não Você tem vai disposição. sentar é difícil. Você vai andar é difícil. Você vai usar um sapato, o pé dói. Não tem como romantizar. Falar que é normal, que tá tudo certo. Não, e que você se ama loucamente a ponto de não sentir as dores. Não é impossível. assim. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente não pode romantizar e achar que a obesidade, ela não é um problema. Ela é um problema, sim, na nossa vida. E tem tratamento. Eu acho que esse é o ponto, Alessandra. Não é você ficar com a doença ali o Refém, tempo né? todo. Você Se tornar refém da doença, mas é você tratar uma doença que tem recurso. Então, hoje, por exemplo, a pessoa ela consegue fazer uma reeducação alimentar, ela consegue ter a ajuda dos médicos, dos nutricionistas, para poder fazer um acompanhamento para perder esse peso. Não é só parar de comer, fazer atividade física todos os dias. Não, são vários fatores para chegar nesse resultado. Então, se depois que você tentou tudo, não deu certo, não conseguiu, aí nós estamos falando de uma questão metabólica. Que é né? outro ponto. Que é né? outro ponto. Aí a gente já tem um outro recurso, que é a cirurgia bariátrica, que é um tratamento para obesidade. Que as pessoas também confundem muito, igual você Isso. falando da mídia, as pessoas às vezes elas olham e falam assim: não, a cirurgia bariátrica eu faço, eu tô acima do peso, eu faço porque eu fico magra. E não é assim. E também é um processo, né, Yasmina? A gente sabe que existe todo um processo, e que a gente até vai entrar nesse ponto também, que a bariátrica também não é a salvação. a mágica que as pessoas esperam. Porque se você não manter aquela rotina de alimentação, De né, treino. o apoio emocional também com o psicólogo, que vai, porque você fez a cirurgia no seu estômago. A sua mentalidade continua a mesma. Sim, E se você não aprender a pensar diferente, você volta a ganhar peso. Novamente. justamente. E é isso, não adianta você perder peso. Você tem que se conhecer. Aí a gente volta para esse lugar que a gente tá falando das mídias, né? Você precisa de ter uma autoestima, ter o seu momento de autocuidado, saber quem você é, entender os seus limites, lidar com as suas dificuldades, com as suas potencialidades, porque aí tudo isso vai refletir no seu emagrecimento. E vai contribuir de forma que vai acelerar e vai deixar esse processo mais leve. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a gostar do processo, viver cada momento, ficar feliz com as pequenas evoluções, porque são evoluções diárias, são microevoluções. No começo, a gente talvez não vai nem conseguir ver diferença, mas é aquela constância de fazer diariamente o que tem que ser feito e lembrando que o objetivo maior é a sua saúde. Eu acho que isso é o mais importante, né? É Também você acho. sempre entender que o bem maior é a sua saúde. E não é que a gente vai estar motivado todo dia, né? Pra Não, fazer. eu brinco que adulto faz o que tem que ser feito. Tem dias que você tá muito cansada, tá com preguiça, tem vários desafios ao longo do dia, mas adulto faz o que tem que ser feito. Não tem outro jeito. Você levanta e vai. As pessoas às vezes me perguntam: ah, mas como que você treina todos os dias? Não penso. Só Levanto vai. e vou. É assim. Porque se você pensar muito, Você não vai. você não vai. Você vai arrumar desculpas na sua mente pra você Todos fazer os outra dias coisa. você vai achar alguma coisa pra fazer. Todos os dias a gente vai estar cansado em algum momento. Então é assim, faz parte do seu dia. Tem que ser feito. É uma coisa que você colocou como prioridade, que é aquela 1 hora do seu dia que você tira pra você. E que faz parte desse processo. Né? Viver esse processo também é muito importante. Igual você tá falando, ter constância. Essa constância é muito difícil. Eu costumo dizer que o mais difícil que você perder o peso é você manter o peso. É a parte mais difícil. Mais difícil, porque aquilo tem que virar hábito. É igual você falou, vai ter dias que você tá disposto, vai ter dias que você tá com problema, que você não quer fazer nada, mas você vai ter que ir. Até porque também entra outro ponto. Eu já estive lá e eu não quero voltar pra lá. Então eu sei o que eu preciso fazer pra não voltar. Eu penso muito isso, porque Sim. quem já foi obeso, a gente sabe como é estar do outro lado e a gente não Sim. quer voltar. Eu acho que ninguém quer, né? Por isso que eu falo tanto. Se a pessoa ela começa ali aquele processo de emagrecimento, ela precisa de ter consciência de onde ela quer chegar com esse processo
E ela entender que às vezes no começo vai ser mais difícil, mas não é pra sempre. Porque quando virar hábito, não vai ser pesado mais. Vai ficar normal, natural. Igual dirigir, quando a gente não sabe, a gente fica super tensa. Depois você aprende, é igual andar. Sim. E os hábitos novos são da mesma forma. E a gente tem que acostumar a sofrer aquele processo ali, que é a angústia, né? O desafio, a raiva, a frustração, porque no começo já era tudo isso para você criar um hábito novo. Mas com o passar do tempo se torna prazeroso. Eu ia te perguntar se hoje, além da parte física que você tá indo, você vê e você se sente como se você estivesse fazendo essa terapia mesmo, mental, de que ali você tá só você desliga do mundo, desliga dos problemas. Sim. É uma hora que você passa ali que você não lembra do mundo lá fora. Sim. Acaba se tornando uma terapia, né? Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. Sim, porque você você faz ali. O dia que não dá pra fazer do jeito que você gostaria, você faz o que dá pra fazer, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é uma coisa que você tem que ser tão rígido, que você precisa de seguir aquele padrão. Não, tem dias que não dá pra você treinar tudo. Tem dia que a gente vai ter 20 minutos, 30 minutos, mas o importante é fazer. Fazer o que dá, né? O feito é melhor do que o perfeito. Sim, e assim, eu acho que também aquela ideia do seu limite, Alessandra, a gente tem que ver isso também, porque eu vejo que as pessoas acabam se cobrando demais, se sentem muito culpadas nesse processo de emagrecimento, porque não conseguem cumprir bonitinho do jeito que todo mundo fala que deveria ser. Mas a questão é, o que funciona pra você não significa que funciona pro outro e vice-versa. Somos individuais, né? Cada um tem as suas necessidades. E o corpo também responde de uma forma diferente. Sim, então e assim, às vezes você tá doente, às vezes você tá mal-humorada, às vezes você teve um dia difícil, você vai lá só pra espairecer. Então, é positivo também. Não é porque você vai fazer o treino perfeito, maravilhoso, do jeitinho que todo mundo fala que tem que ser. Não, às vezes a sua necessidade não é aquela naquele momento. Sim, e outro porém que eu também vejo muito, principalmente com relação à dieta. Tem muita gente que fala assim, eu saí fora da dieta hoje, comi, extrapolei, amanhã vou desistir porque eu já saí fora, ou treino. Hoje você pulou o treino e amanhã você chuta o balde e fala, não quero mais porque eu errei. O que você pensa sobre isso? Eu penso que não adianta. Não existe isso, Não existe isso, porque todo dia você em algum momento vai deixar de fazer algo. Com certeza. Que seja a dieta. Então, abriu exceção, não deu certo. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Não deu certo hoje, não significa que amanhã tá tudo perdido. Você volta pro caminho. Né? Volta da onde você parou e continua. Sim, volta para aquele caminho que você já tá acostumado a fazer. Refaz aquilo ali. Mas já comi, não tem como. Gente, não é um pedaço de bolo que vai fazer você engordar. E vai acabar com a sua dieta. Não é isso, eu sempre falo isso. É você fazer isso todos os dias. Várias vezes ao dia. Justamente, então, come um pedaço de bolo, toma um refrigerante, comer um doce que você gosta, comer um salgado. Isso não é o fim do mundo. Não é. A gente precisa de aprender a comer em paz. Eu sempre falo isso também. Porque é algo que as pessoas se culpam muito. E não precisa ser doloroso dessa forma. Não, você pode comer do seu jeito, ali, aproveitando aquele momento, tendo consciência do que você tá comendo e lembrando que amanhã você volta pro eixo. Não precisa de ser assim, hoje eu comi e amanhã eu vou voltar a comer tudo de novo porque já tá tudo perdido. Eu acho que a gente tem muito esse pensamento quando você se sabota, né? Você fica o tempo todo se sabotando. Já tô acima do peso mesmo. Já tá lascado mesmo. Já tá lascado, não quero saber, vou fazer do jeito que dá. Não, volta pro caminho e faz. Não deu pra treinar todos os dias da semana? Tá bom, mas você foi 2, 3? Tá ótimo. Até porque outro ponto que eu acho interessante a gente também trazer essa atenção pro pessoal é porque a gente tem facilidade muito grande de ver o que não está feito e esquecer o que foi feito. Igual você falou, deixei um dia, mas eu fui 4. Então tá tudo bem.
tô fazendo a dieta, pulei um dia a dieta, mas eu fiz 5. Então, olha mais pro que você tá fazendo certo. Porque se você dá muita importância pro que tá fazendo errado, isso fica grande, né? Tudo que você foca expande. Então, foca no que você fez. Nós somos seres humanos e nós vamos falhar várias vezes. Só falha quem tenta. Começa a colocar isso na sua mente, que se você tá falhando é porque você está tentando. Sim. Quem não falha é porque provavelmente está ali sentadinho na zona de conforto, não está disposto a fazer o que precisa ser feito. E nós somos humanos e estamos suscetíveis a falhar. Mas nada melhor que um dia após o outro. Falhei hoje, amanhã eu levanto e sigo a rotina, vou seguir tudo bonitinho, dieta, meu treino bonitinho e vida que segue, em paz. Como a Yasmine falou, né? A gente precisa de aprender a comer em paz. Porque senão, todas as vezes que você senta pra comer, se torna algo tão pesado, tão difícil, que gera tanta culpa, que você engorda mesmo. Né? É o reflexo. Porque aí você já fica ali remoendo, aquela comida não te faz bem fisicamente, emocionalmente, então ela vai realmente se tornar um peso pra você. É porque você tá vendo ela como um mal, então ela vai se tornar um mal. Né? Sim, se torna esse peso e a gente tem que tomar esse cuidado. E agora nós vamos entrar na bariátrica. A bariátrica, como a gente já deu introdução, é um dos tratamentos possíveis para a obesidade. Só que é outro ponto que as pessoas também tentam enfeitar, tentando mostrar que é só mar de rosas. Então agora a gente vai entrar nesse ponto. A bariátrica é sim uma forma de tratamento, mas ela não é um mar de rosas e ela também não é a solução para todos os seus problemas. E explica pra gente um pouquinho, Yasmine, o lado bom e o lado negativo, né, da bariátrica, os prós e os contras e outra. E também que não é a solução para todos os problemas e também não é tentando pular etapas utilizando a bariátrica que o problema vai ser resolvido. Não. E a gente precisa de ter muito cuidado porque a bariátrica, ela é um excelente recurso se ela for utilizada da maneira correta. Não é só fazer para perder peso. Não é esse o foco da bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que é o pontapé inicial para o tratamento de uma doença que se chama obesidade. Então, quer dizer que você fez e pronto, tô curado. Você não vai ser uma pessoa magra depois da bariátrica. Você vai ser uma pessoa emagrecida. É diferente. Porque você continua com uma doença que se chama obesidade, porque lá no começo a gente não falou que a obesidade é uma doença crônica. Então, você continua tendo uma doença, porém tratada. Essa é a diferença. Porque se você faz a cirurgia, automaticamente, você vai tratar as doenças que são ali as comorbidades dessa doença que se chama obesidade. Então, a cirurgia, ela é o pontapé inicial. Então, ela vai te ajudar a perder o peso necessário para você não ter mais um risco de vida, que muitas vezes é o que acontece, para você conseguir ter qualidade de vida, que é uma coisa que a maioria das pessoas obesas não tem, né? Porque não é porque você perde, vive bem, né? Que você tem qualidade de vida. É diferente. É diferente. Então, ali é um recurso para você voltar a ter qualidade de vida, para você ter mais saúde. Fazer suas tarefas, né? Sim. Porque tem muitos casos que a pessoa já não consegue mais. Não consegue. Então, são coisas simples. Porque a bariátrica não é assim só a pessoa chegar lá e falar: olha, eu quero operar. Não é assim. Tem toda uma avaliação. Então, a pessoa já teve várias tentativas de emagrecimento e não conseguiu, então tem que verificar esse histórico. A idade dessa pessoa, qual que é o IMC, o índice de massa corporal da pessoa? É uma obesidade grau 1, grau 2, grau 3, mórbida? Como que tá essa situação? Qual que é o histórico de vida dessa pessoa? Quais as doenças, as comorbidades que essa pessoa tem devido à obesidade? Diabetes, hipertensão, muitas vezes tá pré-diabética, ou tem problema no fígado, tem problema nos rins, não consegue se locomover, tem vários problemas para dormir, tem problema na alimentação, problema no estômago, muitas vezes tem os problemas emocionais, uma ansiedade, uma depressão associada, uma compulsão alimentar.
Então, tudo isso tem que ser avaliado. Não é só o peso, que eu acho que isso é legal da gente falar para as pessoas. Não é somente o peso que faz com que você faça uma bariátrica. Tem vários aspectos. Então, aquilo ali deu certo, foi lá, fez a avaliação, viu que realmente é necessário, que vai te ajudar, aí você vai para um outro lugar. Ou seja, você vai tratar essa doença. Então, a pessoa, por exemplo, que às vezes chega lá, tá com triglicérides altíssimo, não consegue controlar nem com medicação, a probabilidade da bariátrica ajudar nesse processo é muito alta. De ter ali os exames dentro da normalidade novamente. Então, pessoas, por exemplo, pré-diabéticas, com o passar do tempo no tratamento da cirurgia bariátrica, consegue normalizar os índices de glicose. Sim. Então, isso é muito importante. E eu, por exemplo, eu já estava pré-diabética quando eu fiz. E tava com muita dor no corpo, né? Já tava, assim, ansiosa demais. Então, pra mim, realmente era recomendado porque era algo metabólico. Eu precisava de fazer. Não era só pra perder peso. Era questão de saúde. Você tinha indicações, né, pra Sim, isso. era saúde. Então, o que a maioria das pessoas tem que entender é isso. Você pode fazer desde que aquilo seja algo importante pra você. Não é pra perder peso. Porque perder peso, mesmo se você fizer a cirurgia bariátrica, pode ser que você não perca o quanto você imaginava. Se você não mudar sua cabeça, se você não mudar seus hábitos, se você não começar a olhar pra você com outros olhos, ressignificar seu corpo, sua alimentação, suas relações, tudo muda. Eu é uma falo nova que... pessoa, né? Não, eu falo que é assim, é um divisor de águas. O dia que você opera, parece que passou assim 1 mês, 2, que você começa a entrar no processo, porque o primeiro mês é tudo restrito. Quando você começa a voltar para a vida real, parece que você já virou outra pessoa. Tudo muda. Então a gente precisa de acompanhar essa mudança. Não é só a mudança do peso, mas a sua cabeça muda, seu paladar, seu olfato, o seu corpo, o seu rosto, a sua pele, seu cabelo, sua unha, tudo muda. Então a gente precisa de acompanhar essas mudanças. Tá. E com relação à pós-bariátrica, além de você mudar, tudo mudar, quais são os cuidados, né, que o pós-bariátrico precisa ter, né, com relação a alimentação, suplementação, exames, como que é esse pós? A gente precisa de suplementar para o resto da vida, igual a qualquer pessoa. Eu acho que é aquela frase que todo mundo escuta, né? Ai, mas vai fazer bariátrica e vai suplementar para o resto da vida? Até pessoas saudáveis precisam, né? Todo mundo. Eu acho que a gente acostuma tanto a não fazer o certo e esquece que isso deveria ser feito o tempo todo, não só o bariátrico, mas qualquer pessoa. Então, vai tomar vitamina sim pro resto da vida. Vai suplementar com proteína? Vai tomar whey? Vai tomar pro resto da vida. Igual todo mundo deveria tomar. Complexo B, que todo mundo deveria? Todo mundo toma. Você tem que tomar vitamina B, C, D, o resto da vida. Não adianta você falar, ai, não vou fazer isso. Não, isso é um cuidado que todo mundo deveria ter consigo. Mas depois da bariátrica, dependendo da técnica que você faz, você não absorve as vitaminas como deveria. Então, você tem que repor, então tem que suplementar, né? Então, o cuidado básico é você mudar os seus hábitos e os seus pensamentos. Tem que acompanhar o físico e o emocional. Principalmente os pensamentos. Eu hoje vejo, não só com a minha experiência, mas que eu trabalhando com isso há 10 anos, que eu acho que a cirurgia, o principal é a cabeça. Porque ir lá, operar o estômago, qualquer um pode ir lá e operar. Agora, mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade, mudar os seus padrões, o seu estilo de vida. Isso dá trabalho. Não é fácil. O que manda no bom resultado da cirurgia é o psicológico. Porque você tem que estar bem, porque aí aquilo não se torna um peso, você consegue mudar seus hábitos,
você ter uma rotina mais saudável, você escolhe alimentos mais saudáveis. Tudo muda se você mudar o seu pensamento. Tudo começa do pensamento, pessoal. Resumindo, independente de qual for o método que você escolher para o tratamento, seja emagrecer com reeducação alimentar, né, com acompanhamento aí, com educador, talvez vai demorar um pouco mais, ou a própria cirurgia bariátrica, você precisa mudar a mentalidade. Tudo começa na mente. Você acredita que você é capaz de algo e aquilo realmente, de fato, se torna realidade. E a gente pode parecer assim, até clichê falar isso, mas é verdade. Porque os nossos hábitos alimentares que faz a gente ganhar peso é a maneira que a gente acredita, né? A gente é criado pensando que a gente precisa compensar prazeres com o alimento. E o alimento não é para essa finalidade. É lógico que nós sentimos prazer durante a alimentação, mas isso não é o objetivo principal da alimentação. O alimento, ele é para nutrir, para a gente, o nosso corpo funcionar de forma equilibrada com os nutrientes que são, né, absorvidos através da alimentação. Mas você não deve compensar emoções com o alimento. Porque hoje é algo muito comum que é comer por emoção. E existem maneiras, né, de você identificar. E você também provavelmente vê muito isso, né? Comer pelas emoções. E como que a gente consegue identificar se essa fome é emocional ou se realmente é uma fome física? Primeira coisa, a gente está falando de uma fome emocional e uma fome fisiológica, né? Então, a fome psicológica, a fome ou vontade de comer, em resumo. A fome todo mundo sente, é fisiológico. Então, eu tô ali, eu tô sentindo suor frio, taquicardia. Muitas vezes eu tô sentindo que eu tô fraca, que tá na hora de comer, né? O seu estômago dói. Vertigem. Casos, né? Ou seja, você tem um sinal fisiológico de que você realmente precisa de comer. Isso é físico. Agora, quando a gente fala de uma vontade de comer, normalmente é o quê? Os sinais da metade do peito pra cima que a gente fala. Você olha e tem vontade de comer aquela comida, mesmo já tendo se alimentado. Você olha e começa a sentir água na boca. Você sente o cheiro da comida e você pensa, nossa, eu quero comer aquilo. Tô com vontade. Não é porque você está com fome. É porque você está com vontade. Sim, é um desejo ali porque você foi estimulada de alguma forma. Então você tá comendo às vezes por emoção, porque teve um dia legal, porque teve um dia ruim, porque você merece, né, pra comemorar. A gente come por várias coisas, porque tá na hora dos filhos comerem, às vezes não é porque eu tô com fome, mas é porque alguém chegou e eu vou comer também. Pra acompanhar alguém. Sim, então a gente precisa de observar esses sinais. Eu realmente estou com fome ou eu estou comendo porque eu estou sentindo algo e preciso disso. Essa é a diferença. Então, pessoal, avalie, né, toda vez que você sentir vontade de comer, se é vontade ou se é fisiológico. Porque começa por aí, pode parecer bobo, mas tudo começa por aí. Quando isso se torna um hábito na sua vida, que você, todas as vezes que você for comer, você tá comendo porque você tá ansioso, porque você tá nervoso, porque você não teve um bom dia no trabalho, porque você brigou com o marido, com o namorado, porque você tá estressada com os filhos, porque você tá de TPM, porque você teve um mau dia hoje você acordou com a pá virada. Então, se for algum desses sintomas, bebe água que passa. Porque às vezes também é outro sintoma, né, Yasmin? Às vezes a fome é sede. Então, bebe água. Bebe água, respira. Respira, aí pensa, não, realmente eu tô com fome. Porque a gente até brinca, porque a gente precisa levar isso de uma forma leve. Porque é algo que nós estamos aqui para auxiliar vocês. Nós estamos aqui para criar nenhum padrão de beleza. Mas nós queremos mostrar que é possível sim ser saudável, que é possível sim você transformar a sua vida através do estilo de vida. Escolhendo melhor o que você consome. E a gente está falando de consumo, pessoal, não só de alimento, mas consumo também do que você vê, o que você escuta, o que você leva como verdade para sua vida. Porque isso também impacta diretamente nas suas escolhas. Então hoje a gente precisa filtrar até o que a gente vê. O que a gente vê, o tipo de relacionamento que a gente tem ao nosso lado, isso também impacta diretamente, né, na nossa vida. Então, seja mais
cuidadoso com as suas escolhas. E isso no que diz respeito não só à alimentação, mas tudo que envolve, né, a sua vida, a sua qualidade de vida. E agora nós vamos falar também de outro ponto, Yasmin, que hoje tem muita gente que quer ganhar peso para poder se encaixar no perfil da bariátrica. Que eu não sei se você lá também vê muita gente. Sim. Assim. E hoje também o SUS cobre, né, a cirurgia pós-bariátrica para poder tirar o excesso de pele. Sim. E tem muitas pessoas que já tinham pretensão de fazer uma cirurgia estética para tirar a pele. Uma mulher que passou pelo parto. E hoje as mulheres estão fazendo muito isso. Fazendo o caminho reverso, né? E o que você tem para compartilhar com as pessoas sobre isso? Então, eu acho que, primeira coisa, autocuidado, autoconhecimento e autoestima. São os 3 fatores. Por quê? Se você está bem com você está consciente das suas escolhas, você sabe o que aquilo tem de consequência. Então, a partir do momento que você escolhe ganhar 20, 30 quilos para poder fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que estar muito consciente que aquilo ali tem todo um reflexo. Que muitas vezes você vai entrar ali, porque a cirurgia, ela é um risco. Não Como adianta a gente outra, falar, né? Qualquer cirurgia é um risco. Então, você está escolhendo e se submetendo a isso, sabendo que tem consequências. Por quê? Não significa que você ganhar o peso, você vai estar apto à cirurgia. Talvez você não tenha outras coisas, outras comorbidades relacionadas. Talvez o seu histórico familiar, o seu histórico de vida. Talvez o médico vai olhar e falar assim, não, eu acho que isso aqui você consegue perder com dieta. E aí? É um peso muito arriscado, né? Pra você se comprometer e depois chegar lá ainda você não se enquadra no perfil. Justamente, por isso que a gente tem que olhar essa forma individualizada. Funciona para quem precisa, para quem realmente tem necessidade de fazer uma cirurgia. Não é para todo mundo só porque você ganhou o peso. E só porque você quer, você pôs na cabeça que quer fazer. Não é assim. E outra, a cirurgia reparadora, o SUS cobre desde que você esteja dentro dos critérios também. Não é só porque você quer fazer, né? Por isso que é bom a gente informar as pessoas, porque tem muita gente que não tem essas informações, que simplesmente pôs na cabeça, não, eu vou fazer e vai dar certo. Não é bem assim que as coisas Não é funcionam. assim, não é. Então tem que tomar muito cuidado, porque são escolhas que vão ter consequências positivas e negativas. Então nem sempre vai ter a cirurgia reparadora. Não, pode ser que talvez não tenha. E talvez nem precise, né? Dependendo também, outro ponto que eu acho que também é em consideração, tem pessoas que não têm tendência a ter flacidez. Então, e às vezes também não perde tantos quilos. Então não vai ser necessário, não vai sobrar muita coisa. Não vai né? ser só porque a gente você quer. A gente vê muita gente que perde peso e não tem, né? Aquele excesso de pele. Uhum. Sim, e pode acontecer de você não ter que operar mesmo. Nunca se sabe. É imprevisível, né? Só depois da cirurgia que você vai realmente saber o que vai ser necessário. E às vezes você não vai fazer o que você quer. O seio, a barriga, o bumbum, a perna, o braço. Não. Às vezes o médico vai te indicar fazer uma coisa que você não olhava como prioridade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque você quer aquilo. Então, se você realmente deseja fazer uma cirurgia plástica, é melhor você fazer faça, por porque você quer, porque é um desejo seu. Não porque você tem que engordar, passar por uma outra cirurgia pra fazer isso. Isso é muito sério, né, pessoal? Eu entrei nesse ponto porque semana passada mesmo eu recebi um paciente que veio com esse argumento e eu já orientei dessa forma. Falei, olha, você quer fazer o seu desejo? É algo que é um sonho seu? Faça! Nós não temos que deixar, porque é difícil. Não, pode ser difícil, mas se você colocar aquilo como prioridade e trabalhar, traçar uma meta, colocar prazo, falar, não, eu vou trabalhar, a partir de hoje eu vou juntar tanto para essa finalidade. Você consegue fazer. E hoje tem várias outras formas de pagamento. Hoje tem até consórcio, né, para quem quer fazer cirurgia plástica. Mas não pegue isso como uma forma, né, de você solucionar e realizar seu sonho. Tem outras maneiras
E eu acho válido você fazer algo que vai melhorar a sua autoestima. Inclusive, agora nós vamos entrar nesse ponto da autoestima. O quanto é importante a autoestima, principalmente para as mulheres, na questão do sobrepeso e da obesidade em si. É algo que impacta muito também, né, Yasmin? Sim. A questão da autoestima para as mulheres que estão acima do peso. Sim. Eu acho que a autoestima é uma construção, né? Desde quando a gente... desde a nossa infância, a gente já começa a trabalhar a nossa autoestima. Então, a forma como as pessoas ensinam a gente a lidar com o nosso corpo, com o nosso emocional, com as nossas relações, já é uma construção da nossa autoestima. Então, quando você tá ali, você ganha peso, muitas vezes não é nem porque você tem uma baixa autoestima, mas às vezes é o julgamento das pessoas que gera esse sentimento, né, de que você não é suficientemente boa. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse julgamento. Porque as pessoas falam, tá acima do peso, não é bonita. É uma coisa que muitas pacientes queixam. Não vai arrumar namorado, não vai ter uma vida, não vai ter filho, não vai isso, não vai aquilo. Ou seja, o próprio senso comum já julga que estar acima do peso te impossibilita de uma série de coisas e de ser você. Então, a sua espontaneidade, ela já é podada. Então, se você está acima do peso, você não consegue realizar os seus desejos. E não é assim, né? Você consegue, sim. O sobrepeso, a obesidade, ela vai te limitar em alguns pontos. Mas não significa que você não é suficientemente boa. Que você não pode ter uma boa autoestima. Porque a autoestima, a gente não tá falando só do corpo. A gente tá falando de como você se vê, como você se percebe, como você se cuida, né? Como você se vê no mundo. A gente tá falando disso. Então, não é somente o corpo. O corpo é uma parte, né? Não é estética o tempo todo. A gente tá falando de algo muito mais profundo, é dentro. Essência, né? Como eu me sinto comigo mesma. Quem eu sou. Então, é sobre você, não é sobre o seu corpo o tempo todo. Então, essa é a diferença. A gente tem que olhar pra dentro, entender, se conhecer, trabalhar as nossas emoções pra que a gente consiga fazer esse filtro também. Você tá acima do peso? Ok, mas não significa que o seu peso é você. Que você se torna esse peso o tempo todo e que você não consegue fazer as coisas por isso. O problema é que as pessoas já se cobram e a sociedade também cobra, né? Fica impondo padrões. Sim. Que ao mesmo tempo que a gente tem as pessoas que defendem e que querem romantizar a obesidade, nós também temos as pessoas que são extremamente críticas e maldosas, né? Que não importa. Sim. Com o sentimento da pessoa, que eu acho que é isso que é o peso maior, porque as pessoas assim, gordinha, o gordinho, mas ali dentro do gordinho tem uma pessoa que tem sentimentos, né, que tem coração, que tem as frustrações, e essa imposição de padrões que eu acho que é o que mais atrapalha na autoestima, principalmente da mulher. Porque você tá ali o tempo todo tentando encaixar em um padrão que às vezes você nunca vai estar. Porque não é seu biotipo. Isso que eu ia falar, não porque igual a gente tem algumas coisas que são nossas. Até o tamanho do nosso osso, né? Dos nossos ossos interfere. Então, assim, é algo hereditário, que tem gente que às vezes tem tendência a ter uma região que é maior do que outras. Então, a gente não tem como seguir um padrão. Não, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Não, eu nunca vou ficar. Nunca. Né? Então, assim, não tem como. Não, e a gente precisa de filtrar isso, porque... eu quero usar P, eu quero usar M. Tá, mas talvez você nunca vai ser o P e o M mesmo estando magra. Porque não é seu biotipo. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não querer encaixar num lugar que não cabe. Muitas vezes você tenta encaixar num padrão que não te cabe. Que você não vai conseguir. Então, às vezes, é olhar mesmo pra realidade. É falar, nossa, isso aqui é possível pra mim, na minha realidade, no meu corpo.
Não adianta nada você querer usar determinada roupa e às vezes você vai falar, nossa, eu quero ficar com o corpo tal pra vestir aquela Não roupa. fica, gente. Às vezes você vai vestir e vai falar, nossa, não gostei. Horrível. É igual roupa, né? Quando a gente compra uma roupa que você olha no manequim, tá maravilhoso. Na hora que você põe, não te encantou. Não era aquilo que você criou uma expectativa que não é aquilo. Porque não encaixa pra você. Talvez a outra pessoa que vai vestir vai ficar linda, maravilhosa, vai amar. Mas pra você não foi bom, né? E tá tudo bem. A gente precisa de olhar pra nossa individualidade e aceitar. Que nós somos diferentes. Que nós somos diferentes, né? Sim, é uma aceitação. E isso ajuda muito na nossa autoestima. Porque aí eu aceito o que me cabe, o que eu dou conta de lidar. Eu pago o preço que eu dou conta. Não é o que os outros querem. Isso é muito importante, pessoal. E antes da gente continuar, eu quero... Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e assinar o sininho de notificação para você receber de primeira mão todas as vezes que a gente subir um novo conteúdo. Nós estamos trazendo sempre convidados que trazem informações sobre saúde, sobre autoestima, sobre empreendedorismo e esportes. Então é um conteúdo que tem trazido cada dia mais informação para vocês. Então, compartilha também com o seu amigo ou com o seu parente que você acha interessante ouvir essas informações que a gente compartilha aqui no nosso canal. E agora, para a gente dar continuidade, vamos fazer uma tarefinha na prática aqui com o pessoal. Vamos. Para a pessoa que está com problemas psicológicos por conta, né? Que está se sentindo para baixo, com a autoestima para baixo, que às vezes não se vê na melhor versão, que está se anulando por alguma razão, que às vezes, né, problema familiar, relacionamento. Uma tarefinha que você poderia passar pra gente fazer na prática, em casa. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deveria saber, de cor e salteado, é quais são suas qualidades e quais são seus defeitos. Isso é uma coisa tão básica. E às vezes você pergunta, a pessoa não sabe responder. E é muito complexo. Eu faço muito isso no consultório e é engraçado porque a gente vive uma vida inteira sem saber definir isso. E outra coisa é, quais são os seus valores? Quem é você? É profundo, né? É muito profundo e às vezes a gente não sabe responder. Por isso que a gente tem que parar e sentar, colocar no papel, pensar, sentir, pra ver o que é aquilo que eu tô querendo colocar no papel. Porque qualidade e defeito, muitas vezes você pergunta, na hora a pessoa fala, meu defeito é tal. Não, mas e sua qualidade? O que você tem de bom? Não só físico, mas em todos os aspectos da sua vida. Se eu falar quem é você, como você vai descrever? Quais são os seus valores? O que faz sentido pra você, né? O que faz sentido pra você? Nesse mundo de hoje que tudo tá tão distorcido a realidade que é até complicado. Porque né? Quando a gente sabe quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos valores, a gente sabe quem a gente é e a gente consegue colocar limite para as pessoas porque eu sei que aquilo ali é meu, é inegociável. Valores, por exemplo. Se você sabe quais são os seus valores e que você não negocia determinados valores, se surgir qualquer situação na sua vida negociando aquilo que você acredita, você vai saber colocar o limite. E você não vai aceitar nem tolerar certas situações, né? Justamente. Que te deixa mal. Porque aí você fala, não, isso aqui pra mim não dá. Até aqui, ok. É meu limite. Mais do que isso aqui, você já tá extrapolando. Então, não. Você fala não, você coloca o limite, você põe uma barreira. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Eu acho que todo mundo deveria ter isso muito claro. E é básico, né? A gente consegue fazer isso. Só pega aí na sua casa, se você já tá assistindo, já aproveita. Pega papel e caneta, separa aí em colunas e faz a tarefinha que a Yasmine passou. E por mais simples que possa parecer, se você se perdeu em algum momento, essa tarefinha vai fazer você se resgatar de onde quer que você tenha se perdido. E começar a nortear
onde você tá e onde você quer chegar. E quais são os relacionamentos que você tá suportando que talvez você não precisaria. E isso nós estamos falando não só de relacionamento amoroso, mas amizades, no trabalho. Às vezes a gente se sujeita a coisas que Não fazem mais não sentido. faz mais nem sentido, não faz parte dos nossos valores, né? Como a gente tá falando aqui. E faça e depois conta pra gente, deixa aqui nos comentários se você fez, se você notou diferença, mudou, você não tinha parado para analisar o quanto isso é importante. E agora conta pra gente um pouquinho, Yasmine, o que mudou na sua vida como pessoa depois que você passou pelo processo, né, de reeducação, fez cirurgia, hoje você tem uma nova mentalidade, você mudou os seus hábitos. O que mudou pra você? Eu acho que tudo. Eu sempre falo isso, eu acho que tudo mudou. Porque você começa a ver a vida com outros olhos, né? As coisas ficam menos pesadas. Você consegue ter mais fluidez na sua vida. Eu acho que essa leveza você consegue ter no seu dia a dia. Porque já não é mais o peso que te limita, né? Não é mais aquela angústia de estar acima do peso, de não conseguir manter uma rotina. Não, você já tem outras coisas para pensar. Então, mudar a rotina, mudar os hábitos, comer melhor, tudo muda. A sua vida muda, em todos os aspectos. Mas eu acho que o principal que muda é o olhar que você tem para você mesmo. É como você se vê. Então, você começa a se ver com mais carinho, você começa a respeitar mais seus limites. Admiração, você gosta né? mais de você. E automaticamente, tudo muda ao seu redor. Suas relações, elas Porque começam a mudar. as pessoas percebem que você Sim. está se amando mais. Suas relações mudam, seu trabalho muda. Então, é um reflexo. Se você tá bem, automaticamente vai interferir em todas as suas relações. E é incrível, né? Como que uma mudança no estilo de vida impacta todos os aspectos da sua vida. Tudo. Emocional, familiar, nos relacionamentos afetivos. Profissionalmente, né? Tudo. Porque você começa a ter um outro olhar e você consegue lidar com as coisas com mais leveza. Então você começa a ser mais autêntico, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Ser mais autêntico, mais espontâneo, ter mais qualidade de vida. Então você começa a ter esse reflexo em todas as áreas da sua vida, porque começa por dentro, né? Sim. Tudo começa pela gente, né? A forma que a gente se vê, a forma que a gente se olha, a forma que a gente pensa sobre a gente, isso é muito importante. Sim. E, inclusive, o pessoal que está assistindo começa a avaliar, olhar para você com carinho, com a atenção que você merece, se coloca em primeiro lugar, se prioriza. Agora nós estamos no mês das mães e é interessante a gente falar isso, sobre a importância da gente se priorizar. Porque, principalmente as mães, elas têm mania de fazer tudo pelos outros e deixar elas de segundo plano. E às vezes, quando elas vão se priorizar, elas se culpam por isso. E eu acho importante a gente reforçar isso, porque essa falta de você se priorizar que tem trazido tantos problemas, né, psicológicos, emocionais, e em especial para as mães. Você recebe muitas mães em consultório que se culpam por tentarem se priorizar, por tentarem fazer algo por si, né, para si. Sim. Como que é essa recepção lá com você? Eu sempre falo que eu acho que a hora que nasceu o filho, nasceu a culpa. Junto, né? com o filho. Junto. Porque parece que a mãe, ela tá sempre culpada, ela tá sempre achando que ela não tá fazendo o suficiente. E aí por isso que é tão importante esse processo terapêutico. Porque a mãe, ela precisa também de existir. Ela não é só mãe. Ela é mulher, ela às vezes é esposa, namorada, filha, amiga. Ela não é só a mãe. Então ela precisa de voltar a existir também sendo mãe. Uma pessoa além da mãe. Sim, ela precisa de ter uma vida, né? Ela não é só mãe o tempo todo. Então, essa autoestima pós-maternidade, ela é muito, muito falada e ela precisa sim de ser trabalhada. Por isso que esse processo terapêutico pós-maternidade, ele é tão importante. Porque a gente está falando ali de uma reconstrução da autoestima num outro momento da vida dessa mulher.
como mãe, num outro papel. E a gente precisa de atualizar os papéis que a gente desempenha. Isso é muito importante, né? É fundamental. E a gente até trouxe essa mensagem justamente porque esse final de semana, né, é o Dia das Mães. E o Saudavelmente deseja um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham, que nos assistem. Eu sei que o nosso público maior é feminino. E esse mês nós estamos trazendo episódios especiais, né? Trazendo mães e também mensagem para mães. Então, onde quer que você for passar, né, esse domingo aí, se sinta amada, se sinta valorizada, sem culpa. Se priorize. Se priorizar não é uma culpa, é uma necessidade. E a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Mesmo que você precise cuidar do outro, você precisa cuidar primeiro de você. E para finalizar, qual a mensagem que você quer deixar aí, Yasmine, para as mães que estão aí nos assistindo? Aproveita a oportunidade até para... Vamos lá, né? Olha, eu quero desejar para vocês, mamães, um feliz Dia das Mães. E para vocês lembrarem sempre de cuidar de vocês. Cuidar não só como mães, mas como mulheres e como pessoas tão especiais que vocês são. E claro, né? Um grande beijo para minha mãe. Um feliz Dia das Mães. Vou aproveitar porque... preciso de deixar o Dia das Mães aqui pra ela também, né? Com certeza. Mas um beijo pra todas vocês. Sintam-se abraçadas e muito amadas nesse dia. Yasmine, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Toda vez que eu te convido, você se dispõe a estar aqui. É um prazer te receber. Gosto muito dos nossos bate-papos. Sempre são produtivos. Muito. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Já sabe que quando precisar, estou à disposição para isso. Obrigada. Pessoal, e mais pra frente nós vamos fazer um projeto aí. Nos acompanhem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção para nos acompanhar aqui. E se você gosta desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares. Manda aí no grupo da família para todo mundo ter acesso à informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu agradeço a participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!